Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Celebramos neste domingo a solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria. Tudo que Deus recolhe na terra, transforma no céu. Mas busquemos entender um pouco essa solenidade da Assunção de Nossa Senhora. É que na Igreja Católica, 15 de agosto, é o dia então da Assunção de Maria. No Brasil, muitas dioceses e paróquias que têm então Nossa Senhora da Glória como padroeira, ou Nossa Senhora da Assunção, os títulos que mudam nesse sentido, o celebram no dia 15, como foi vivenciado em muitos lugares nesta semana. A maioria, porém, celebra no domingo seguinte ao dia 15. Aqui, celebrar então a Assunção de Maria é recordarmos de que é a Páscoa de agosto. Dizer isso pode ser visto como exagero, mas tem algum sentido. É preciso ligar a Assunção de Maria à Páscoa de Jesus. O motivo é muito simples. A Assunção de Maria é um fruto, seja o fruto mais direto e mais imediato da ressurreição. Jesus ressuscitado vai levar atrás de si a humanidade inteira. E é assim que nós também precisamos nos sentir acolhidos e na certeza de que um dia também teremos essa glória de celebrarmos com Jesus a nossa ressurreição. Então, celebrando essa solenidade da Assunção de Maria, é dizer de que ela também participa totalmente com toda a humanidade, de corpo e alma da vida ressuscitada de seu Filho, Jesus Cristo. A plenitude da vida em Deus é também a nossa meta que ela alcançou por pura graça antes de nós, mas que um dia também iremos vivenciar. Maria, perfeita serva do Senhor e Mãe de Deus, a primeira dos redimidos, foi também a primeira a ser associada à glória do seu Filho. Rezemos então hoje, especialmente pelos religiosos e religiosas, para que deem um testemunho de vivência radical e fiel do Evangelho do Reino. Veja, então a liturgia de hoje nos coloca diante deste dogma que é assim compreendido na Igreja Católica. Esse dogma é da Assunção da Virgem Maria. Dogma não é uma afirmação bíblica, mas uma afirmação da Igreja com base em princípios bíblicos. Ao afirmar o dogma da Assunção de Nossa Senhora, a Igreja crê que Maria foi elevada em corpo e alma ao céu após a sua morte, não tendo o seu corpo sido corrompido, como acontece com o nosso após a morte. Essa declaração não se baseia nos méritos de Maria, mas no fato de o corpo dela ter sido o sacrário em que gerou Jesus Cristo para o mundo. Um corpo que possibilitou a encarnação. Ora, aquilo que gera o sagrado torna-se também sagrado. E o sagrado pertence a Deus e não à terra. Enquanto a ascensão significa subir por conta própria, pelos seus esforços ou méritos, a assunção significa ser elevado, ser levantado. Portanto, a assunção aponta para a ação de Deus em nossa vida, para a sua intervenção na história de todo aquele ou aquela que nele crê. A nossa fé nunca é um subir até Deus pelo nosso próprio esforço,
mas é sempre um proclamar a intervenção desse mesmo Deus em nossa história, que desce até nós e nos eleva até Ele, que derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes, como nós cantamos no Magnificat. Maria, aquela que disse, faça-se em mim segundo a tua palavra, nos convida então a nos deixarmos elevar e conduzir até Deus pela força da sua graça. A elevação de Maria em corpo e alma ao céu nos ajuda a repensar a relação com o nosso corpo. Enquanto 673 milhões de pessoas passam fome no mundo atual, segundo os dados da ONU, inúmeras outras recorrem a cirurgias plásticas por estarem insatisfeitas com seu próprio corpo. A estética tomou o lugar da ética. As pessoas se sacrificam para modificar alguns traços do corpo, mas não se dispõem a modificar alguns aspectos do seu caráter e do seu comportamento. Ora, lembrar que o nosso corpo um dia será decomposto na terra pode nos ajudar a sermos mais humildes, a rever os nossos valores e a nos convencer de que aquilo que nos eleva junto a Deus não é a nossa estética, mas a ética de um coração que se preocupa com quem sofre e que faz algo de concreto para amenizar esse sofrimento. Quando descobrimos que absolutamente nada é definitivo, inclusive a vida, compreendemos a inutilidade do orgulho, a tolice das disputas, a estupidez da ganância e a incoerência das nossas mágoas. Olhemos para a cena do livro do Apocalipse, o capítulo 12. O dragão que para diante da mulher que está para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que nasça. É uma realidade concreta em nossos dias. Pois a vida hoje é ameaçada de muitas formas. Mulheres que defendem o direito ao aborto, por exemplo, esse é um dado tão comum, talvez em tantos lugares, que tem como lema, meu corpo, minhas regras. Um lema que ignora a verdade do que o filho, de que o filho que está sendo gerado não é um órgão que pertence ao corpo da mulher, mas uma vida. É uma pessoa que depende absolutamente da mãe para viver. Outro problema gravíssimo é o feminicídio. 4 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. Isso segundo o levantamento em 2024. Ou seja, 1.459 mulheres foram assassinadas por seus companheiros em nosso país no ano passado. Esse dragão do feminicídio nasce a partir da incapacidade de muitos homens em lidar com a perda, com o fim do relacionamento, com o não de alguém para aquele sofrimento. E mais estarrecedor. Nessas últimas semanas, nós vivemos em nosso país uma nova manifestação desse dragão por meio da violência contra 2 mulheres em cidades distintas, mas ali no elevador, presas, se vendo então massacradas pela violência. Depois, uma outra realidade. Uma mãe que deixa uma criança de alguns meses com o seu irmãozinho de 5 anos para ir a um baile funk. E a criança morre.
Em que situação nós estamos? Se nós, cristãos, não queremos deixar de lutar pela vida e pela esperança, precisamos nos lembrar do que disse a Santa Madre Teresa de Calcutá. Aquilo que você levou anos para construir pode ser destruído de uma hora para outra. Construa assim mesmo. Não desista. O bem que você faz pode não ser o suficiente. Faça o bem a si mesmo. Nós não podemos nos resignar diante dos dragões do nosso tempo. Por mais que tenhamos a sensação de que muitas das nossas lutas e dos nossos esforços para defender a vida e a esperança em nosso mundo pareçam não sobreviver ao dragão do mal, o Apocalipse revela que Deus combate a nosso favor. Ele recolhe o filho junto de si e leva a mulher para um lugar seguro, onde esteja a salvo do dragão. Essa cena não se refere apenas a Maria, que gera Jesus, o qual, resgatado da morte pelo Pai, por meio da ressurreição, e levado para junto de si no momento da ascensão. Essa cena se refere a cada um de nós. Aquilo que geramos com tanto custo, em meio a tantas lágrimas, e que está ameaçado pelo dragão da violência, da doença, do sofrimento, do absurdo e da morte, será recolhido por Deus. E tudo aquilo que Deus recolhe, Ele também o transforma. Assim como o Pai recolheu o corpo do seu Filho morto na cruz e o transformou no corpo glorificado na ressurreição, assim como Ele recolheu Maria em corpo e alma ao céu, segundo o dogma da Assunção que celebramos hoje, assim Deus recolherá as nossas lutas, os nossos sonhos, as nossas lágrimas, e os transformará numa vida nova, como diz a Escritura. Cristo ressuscitou dos mortos como primícias, ou seja, primeiros frutos de uma colheita. Dos que morreram, em Cristo todos reviverão, nos diz Paulo na carta aos Coríntios. É por isso que o salmista proclama: já contastes os meus passos errantes, recolhe minhas lágrimas em teu odre. O que significa que cada lágrima do justo será a sua recompensa no céu. Não há dúvida de que a luta contra o dragão do mal é sentida de forma mais intensa na vida de pessoas que procuram andar no caminho de Deus e manter a fé em Jesus Cristo. Contudo, devemos confiar a nossa vitória final, na vitória final de Cristo. Todos os inimigos da vida e da esperança serão postos debaixo dos pés de Jesus, sendo que o último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Que a semelhança de Nossa Senhora, cada um de nós, no seio da sociedade humana, possa proclamar a força do braço do nosso Deus, que recolhe o suor da nossa luta, dos nossos esforços e as lágrimas da nossa dor para tornar o mundo melhor, e transforma tudo isso segundo o seu desígnio de vida e de salvação para a humanidade. Neste domingo, nesse terceiro domingo de agosto, mês vocacional, celebramos o dia do religioso, da religiosa, dos religiosos e religiosas, das pessoas que não se cansaram, não se casaram por causa do reino dos céus. Homens e mulheres cuja afetividade não foi direcionada para alguém em particular, mas para amar a todos, especialmente os que não se sentem ou, de fato, não são amados em nosso mundo. Assim como Maria,
Elevada em corpo e alma aos céus, os religiosos e as religiosas são um sinal a nos lembrar de que o desejo último de cada um de nós é nos unir definitivamente a Deus na sua glória, como Maria já está. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando Maria na casa de Zacarias. Peço aquilo que quero: alegrar-me com Deus. E buscando tirar proveito, reflito sobre alguns pontos. Glorificar a Deus, exultar nele, recordar a pequenez de Maria e as ações de Deus em nossas vidas. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.